Salve, minha gente! Salve, freguesia! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sei lá que hora você está vendo esse vídeo, não sei por que você está vendo esse vídeo, mas eu quero te dar as boas-vindas, dizer que estou muito feliz de poder estar nessa jornada, nesse curso com vocês, falando sobre Yeshua, o nosso Cristo planetário revelado. Hoje é a quarta aula, tá bom? Do nosso primeiro módulo do curso. Nós temos vários módulos, essa quarta aula, a última aula deste módulo aqui, que significa o epicentro da transição planetária. O módulo 1 tem esse nome, o epicentro da transição planetária. E hoje, veja só, nós vamos falar sobre a identidade cósmica de Jesus. Bora? Vem comigo então! Como eu estava dizendo, veja aí em tela comigo, esse módulo nós chamamos de epicentro da transição planetária. Eu coloquei aí embaixo para você uma gota, tá vendo? Ó, que ela caiu a gota e ela reverbera, não é? Isso é um epicentro, é quando essa gota bate, não é? E a partir da aula de hoje, né, nós vamos entender muito sobre isso. Então vamos revisar um pouquinho. Primeira aula, nosso Cristo planetário revelado, eu apresentei o que vai rolar nesse curso, por que nós estamos fazendo, quais são as nossas motivações e algumas bases conceituais que são muito importantes para a gente entender a abordagem desse curso. Tradição oral, tradição escrita, como é que foram os escritos, o Novo Testamento, quando que aconteceu isso, como é que por que isso, por que aquilo. Isso tudo e a forma como o Novo Testamento foi escrito, a forma como os manuscritos foram gerados, apontam para um epicentro. Esse epicentro ou esse evento insubstituível é a ressurreição de Jesus, a qual nós falamos na segunda aula já, sobre o mistério da ressurreição de Jesus, ele que ressurge dos mortos, materializado, não é? E aí o mistério do seu corpo, por que ninguém achou o corpo, por que o corpo desapareceu, casamos isso com o que há de mais avançado na ciência, que estuda o sudário, a sindologia, não é? E muito distante de ter qualquer dogma ou coisa do tipo, a gente trouxe os principais pensadores acadêmicos, cientistas de todo mundo que estão estudando essa peça e provando que ela é autêntica. Muito provavelmente, como eu mostro naquela aula, um registro gráfico por termorradiação do momento do desenlace perispiritual de Yeshua, onde toda a energia que foi por 1000 anos acumulada pelo seu espírito para que ele fosse capaz novamente de vestir um corpo humano, é liberada, o que causa uma desintegração atômica, não é? Controlada, que vai marcar de forma negativa e tridimensional aquele tecido para a posteridade, como uma testemunha ocular do momento em que esse grande avatar retorna ao seu nível vibratório original e deixa para trás o seu legado no planeta Terra. Essa ressurreição surge por conta de uma escolha que esse avatar faz, é isso que nós vimos na terceira aula, uma ressignificação da contemplação da paixão de Jesus, não é? Da cruz e de tudo que ele escolheu viver. Nós ali entendemos que ele entregou o seu corpo, mas jamais se rendeu em espírito. O espírito dele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Por isso suportou o que suportou. Por isso na ressurreição ressurge, materializado, vitorioso, destruindo a ideia da morte, não é? E ao destruir a ideia da morte, ele destrói o medo da morte e nos liberta para a vida. Então é uma coisa interessante. Nesta quarta aula, nós vamos falar sobre quem é esse cara que fez tudo isso, quem é esse cara que ressurge dos mortos, quem é esse cara que divide a história do Ocidente. Mas quem é esse cara antes de ser esse cara, né? Antes de assumir esta cara? Quem é esse cara? Que é a identidade de Jesus? Então, para isso nós vamos falar sobre escalas evolutivas, nós vamos falar sobre o projeto planetário e o papel de Jesus, a natureza espiritual de Jesus, as hierarquias evolutivas e a consciência, Jesus como médium do Cristo planetário, hoje nós vamos entender isso, o que é que isso significa. E nós vamos falar também sobre essa autoridade, não é? Porque a tempestade, a doença, os demônios
a morte se curvam diante de Jesus. Tantos episódios que ele mostrou aqui que mostravam ou que demonstravam a sua identidade cósmica. Lembrando você que este curso, se você estiver vendo a gente no YouTube, ele tem a sua organização dentro de circuloescola.com. Então ali você tem todos os módulos estruturados, todas as aulas, todos os materiais complementares, porque às vezes eu passo rapidamente pelos slides, não consigo ler tudo no ritmo da aula. Você pode ter acesso a esses slides, você pode falar, estudar esses slides com o seu grupo. Você pode inclusive palestrar com esses slides, eu não me importo. Juliano, eu quero levar esse slide para palestrar no meu centro, no meu grupo. Pode levar, tá liberado. O que você não pode fazer é apagar o logotipo do círculo do canto, que aí eu dou na sua cara, porque aí isso é plágio, aí isso é roubo intelectual, né? É plágio de citação. Agora, se você pegar o material e for fazer uma palestra, falar, olha, gente, eu estou fazendo essa palestra aqui porque é do curso do Círculo, esse material é do Círculo, foi o Círculo que elaborou, ele autorizou a gente usar, então se vocês quiserem saber mais, entrem lá no Círculo. Para mim está tudo liberado. Contanto que o direito autoral seja respeitado, o direito intelectual seja respeitado, você está mais do que autorizado a replicar esse material, a mostrar esse material. Só não vai bancar o engraçadinho e apagar o logotipo do círculo ali de baixo que eu dou na sua cara. Isso você dizer, mas você não me conhece, você que pensa. Eu tenho olhos no plano espiritual em cima de vocês, tá? Só para vocês saberem. Outro dia um aluno me escreveu assim: nossa, Posati, se não fosse o fato de eu ter sonhado com você essa noite, eu teria esquecido do curso hoje. Eu falei, pois é, eu vou puxar a orelha no astral dos meus alunos. Eu pego eles lá no plano astral e falo, vem cá, criatura, que eu vou fazer aula hoje. Tá bom? Curso é gratuito do começo ao fim, como eu falei na aula, então ó, se quiser escanear esse QR Code aí, você já vai direto para a área do curso, é só você fazer lá a sua inscrição, tem acesso a tudo isso. Ali dá para comentar, interagir com outros alunos também, tesão, já conhece a plataforma do Círculo, tá? Tudo numa boa ali, tudo preparado com muito carinho para você, legal? Na próxima aula, que nem eu estava falando, nós viemos de Yeshua, nosso Cristo planetário revelado, o mistério da ressurreição de Jesus, a autópsia da paixão e hoje a identidade cósmica de Jesus. Essas 4 aulas vão fechar o módulo, o epicentro da transição planetária. Na aula que vem, próxima quarta-feira, nós vamos fazer uma aula ao vivo, que é a aula de perguntas e respostas deste módulo, tá? Então, o que você tem que fazer para a tua pergunta ser respondida? Você tem que deixar um comentário aqui ou dentro da plataforma do Círculo falando, Juliano, pergunta, bota assim, letra bem grande assim, pergunta, hashtag pergunta, e faz a sua pergunta. Eu vou selecionar as melhores, porque não dá tempo de fazer tudo, mas vou selecionar as mais pertinentes, vou colocar e vou abordar na aula ao vivo, tá bom? Então não adianta vir para a aula ao vivo e querer ficar pentelhando no chat. Não adianta, eu nem leio comentário de chat de aula ao vivo. Quer ter a sua pergunta respondida? Manda ou pela plataforma do Círculo ou nos comentários da aula em questão, tá bom? Vai, bota ali, coloca ali sua pergunta, fala, Juliano, fiquei com uma dúvida, Juliano queria saber tal coisa, tal, não sei o que, bababá. Eu vou selecionar, vou responder. Eu quero me preparar para essa aula, tá? E quero dar respostas também que sejam pertinentes. Então, eu gostaria de pegar antes, se possível, as perguntas de vocês, para que eu use citações para responder, tá bom? Então, faz a pergunta ali bonitinho, tal, manda. Já vou avisar que eu vou mostrar quem fez a pergunta, portanto, não faça perguntas idiotas que você vai passar vergonha. É brincadeira. Não, eu vou colocar lá o nome do aluno, vai aparecer a fotinha do aluno, vai aparecer a pergunta do aluno, tá? Então, já estou avisando que se você mandar perguntas, você está me autorizando a colocar esta sua carinha linda no slide, que vai ficar gravado para a posteridade. Aí, quarta que vem, então, perguntas e respostas, vai ser a aula toda, esclarecendo dúvidas deste módulo, tá bom, criatura? Segura a ansiedade. Não adianta vir me fazer uma pergunta. Ai, mas Juliano, Jesus vai voltar, não vai voltar? Criatura, eu falei disso nesse módulo? Não falei. Então nós vamos responder perguntas deste módulo. Nos próximos módulos você vai ter a oportunidade de fazer perguntas dos próximos módulos. Então fica tranquilo que nós vamos cobrir a vida do homem completa, tá bom? Não vai ficar faltando nada. Mas se atenha a mandar perguntas que sejam relevantes a esse módulo. Se mandar pergunta que não é relevante... Ai, Juliano, você acha que o Henrique Cristo é Jesus? Eu vou ignorar. Tá bom?
bora! Muito bem. Vamos começar a aula de hoje, que a aula de hoje... Ai, cara, a aula de hoje é um tesão. Desculpa falar isso. Eu sei que tem gente que tem arrepios com essa palavra, que acha que eu tô sendo grosseiro, etc e tal. Tem gente que já se anima quando escuta a palavra tesão, já é o pessoal da chanchada, tá tudo bem. Mas essa aula é um tesão. É um tesão, porque é a identidade de Jesus. Isso você não encontra, gente, no cristianismo, no catolicismo. O pessoal vai se resumir a dizer Jesus era filho de Deus. O pessoal fala, tá, mas o que isso quer dizer? Eu também sou filho de Deus. Ele disse Pai Nosso, ele não disse meu Pai que estás no céu. Ele falou Pai Nosso, o seu Pai é nosso, eu também sou filho de Deus, nós somos todos filhos de Deus. Qual que é a diferença, né? Por que que o Estadão funciona? É isso que a gente tem que saber, tá? Eu vou começar com uma citação do Ramatiz, aliás, eu vou falar muito da obra do Ramatiz hoje, tá? Sublime Peregrino. É uma obra que eu curto muito, mas como eu alertei na primeira aula, é uma obra que eu acho que tem coisas, pérolas maravilhosas, que você vê que realmente são da autoria de um espírito mais elevado, como o Ramatiz, e tem ali um engodozinho, que na minha opinião, né, um engodozinho anímico, medianímico ruim, tá? Tem umas coisas ali que eu olho e falo assim, ai, não. Tipo, por exemplo, quando eles vão falar sei lá, não vou ficar dando exemplo, cada um que leia e tire as suas conclusões. Eu fiz uma curadoria naquilo que eu considero de mais elevado na obra e trouxe para o curso, porque eu acho que é isso que a inteligência faz, né? Inteligeres, eleger dentre. Então você vai ler uma obra, você tem uma opinião sobre ela, você tira dela o melhor, né? Extrai dela o melhor, usa para a tua vida, vive aquilo da melhor maneira, vive as verdades que você adquiriu e boa. Aquilo que você achou que não é relevante, você deixa de lado, né? Então deixei coisas de lado. Tudo isso para lembrar você que nem Yogananda é 100%. Nem Yogananda, né? Tem coisa que eu olhei e falei, propaganda religiosa ruim. Errou feio, errou rude. Beleza. Ruim. Invalida todo o resto que ele acertou? Não. Puta cara. Então, vamos assim, tá bom? Combinados? Tô dizendo isso porque eu sei que tem muita gente que vem aí de catolicismo, que vem do protestantismo, do evangelismo, e a gente tá acostumado com a verdade, a palavra de Deus, aquilo que está escrito. Nem sempre aquilo que está escrito precisa ser considerado, você precisa ter contexto, você precisa exercer inteligência, tá bom? Vamos lá. Em verdade, vai dizer o Ramatiz na página 11 e 15, de 11 a 15 do seu livro, assim, ó. Em verdade, todos nós descobrimos dia a dia que ainda sabemos muito pouco sobre a natureza sideral de Jesus e possivelmente só depois de alguns milênios poderemos conhecê-la na sua plenitude. Essa noção, esse pragmatismo, essa clareza do Ramatiz eu curto pra caramba. Cara, a gente não sabe nada ainda sobre a identidade dele. O Ramatiz vai dar algumas dicas, algumas coisas, mas a gente não sabe nada. E quando ele fala assim, vai levar milênios pra gente saber, é bem interessante isso também. Bem interessante, porque são milênios de evolução para a gente conseguir chegar a um nível de poder estar com o cara, tá? Assim, presencialmente, mas assim, tete a tete, cara a cara. Claro que as energias que emanam dele, que emanam do Cristo planetário, estão no orbe, estão no coração de todos nós, elas banham esse globo, diversos globos que são patrocinados na sua jornada evolutiva por eles. Mas daí são fractais, são projeções da sombra desse grande ser. Estar com este ser foi para poucos, tá? Na obra Nosso Lar, de André Luiz, ele vai falar que somente uma pessoa em toda a cidade astral de Nosso Lar havia tido a oportunidade de fazer uma conferência com Jesus mesmo. Você imagina? Em toda a cidade de Nosso Lar. Isso quer dizer que o pessoal, o restante ali... O próprio Emmanuel mesmo não tinha feito a tal da reunião, até onde aquele livro tinha sido escrito, né? A gente não sabe hoje. Até onde aquele livro tinha escrito, não tinha conseguido. Então, vai levar milênios para a gente saber realmente quem ele foi, tá? Para entender um pouco essa realidade e para entender um pouco quem é esse cara, a gente precisa começar a entender quem somos nós primeiro. É uma coisa muito interessante, né? A gente quer saber quem foi Jesus... Quando a gente não sabe nem quem nós somos, né?
Acho curioso isso, assim, a religião maravilhosa nesse sentido, né? Você pega o cara briga, grita em praça pública. Você conheceu Jesus, meu filho? Ele fala, não conheço. Então você vai conhecer agora que eu vou pregar ele pra você. Então, nós somos cheios de um saber, de querer discutir sobre quem foi Jesus, o que foi Jesus, quando na verdade nós não temos condição nem de dizer quem nós somos, né? E isso é muito interessante. Eu lembro aqui uma citação do livro Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que ele diz assim: nós somos uma fração do que seremos. Em sua forma vida, o indivíduo é necessariamente uma mera fração e distorção da imagem total do homem, da imagem total do ser humano. Veja, ele está dizendo assim, que na nossa vida, enquanto nós estamos nos manifestando no mundo físico, nós somos uma fração da imagem total do ser humano. O Campbell, ele está se referindo aqui, é claro, a um fluxo que existe entre o cosmos e a manifestação da vida, o cosmos gerador, o cosmos criativo e a manifestação da vida, e do quanto esse cosmos, na sua plenitude, já consegue ver a plenitude do projeto do que é ser humano, e isso vai como que penetrando as camadas de realidade, as dimensões universais até chegar à nossa realidade, como um facho de luz que penetra camadas de vidro e de janela e chega até o interior de um aposento, chega com uma defração, chega com uma redução, né? Imagina um vidro empoeirado, 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 empoeirado. A luz passa, mas ela vai perdendo força até chegar lá. Mas existe a luz plena do sol. Isso vai nos remeter à a umas ideias antigas filosóficas. Mas, se a gente observar, no livro Pensamento e Vida, que foi escrito pelo Espírito Emmanuel, ele diz assim, ó, todos os domínios do universo vibram, pois há influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Veja, por mais que exista essa fonte originária desse modelo ideal de ser humano, e aqui, nessa dimensão, a gente ainda esteja materializando pouco do que essa referência plena, existe uma correspondência em todas as camadas vibratórias onde isso acontece, onde essa luz passa, essa energia flui. No livro Mergulho no Hiperespaço, do general Alfredo Marcelo Show, ele diz assim, ó, é que dominam, isso aqui é uma canalização, tá? Aqui de Mergulho no Hiperespaço. É que dominam toda a evolução cósmica as leis da equivalência e da analogia da correspondência, todas elas subjacentes e operantes desde a matéria densa física, imersos na qual vocês humanos ainda vivem, até aos níveis mais sutis das diferentes formas da substância e dos campos de energia, quer de natureza física ou espiritual, porventura existentes e atuantes em nosso universo. O que este ser aqui que falou através do General Show está se referindo? Ele está se referindo a uma lei universal que foi observada e compilada por um filósofo, um sábio no Antigo Egito, entre o fim da Era Atlante e o início da Era atual da humanidade, chamado Hermes Trismegistus. No livro O Caibalion, você vai encontrar esses princípios universais, que seriam leis de ordem do universo. Não é que quando a gente fala leis universais, não é que algum legislador foi lá e escreveu. Não é uma lei que você pode praticar ou não pode. Não é tipo assim, olha, proibido entrar, pisar na grama. Então tá ali uma lei que alguém foi lá e escreveu. Não, essa lei tem mais a ver com tipo uma lei da gravidade. Não é que, não, mas hoje eu não vou cumprir a lei da gravidade. Vou desobedecer a lei da gravidade. Não tem como, né? É uma lei universal. Ela indica um modus operandi do universo. São 7 leis. Nós aprofundamos muito isso no curso de iniciação à exoconsciência do Círculo. Profundamente esses estudos. Para hoje, eu vou trazer um recorte delas, que é esse princípio, o princípio da correspondência. Ele diz assim, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Você vai falar, calma aí, Juliano, então peraí, o que esse princípio quer dizer? Esse princípio quer dizer que existe várias dimensões ou várias camadas da realidade do universo, vários planos de existência. E que há uma analogia entre esses planos. Esses planos se conversam, eles se influenciam, né?
Quando Kardec faz a decodificação da doutrina dos espíritos, ele vai entender que existe uma escala de evolução da consciência, da centelha divina que habita toda a criação. Passa pelo mineral, depois pelo vegetal, depois pelo animal, o hominal e o angelical. Ele vê essa escala de evolução que sai da ignorância em direção à verdade. O que o Kybalion vai ensinar é que existe uma inter-relação entre esses planos, não é? E não só entre esses planos, mas também existe uma inter-relação entre os domínios físico, mental e espiritual. Ou seja, acompanha comigo aí no slide. Todos os seres participam dos 3 planos simultaneamente. E eles têm diversas subdivisões entre si. Então, quando você considera o físico, o mental e o espiritual, você está considerando 3 planos. Veja, eles coexistem. Não é que existe um jeito de fatiar. Se eu fatiar aqui o Posat, eu separo o plano mental do plano físico dele. Não. Esses planos, essas dimensões, elas coexistem, elas são simultâneas em nós. Só que dentro dessas dimensões, você também tem escalas de gradações, né? E é isso que o princípio de correspondência vai mostrar, que esses planos de manifestação da vida, eles estão todos conectados. Eles estão todos conectados. Eu vou passar aqui pelo slide, a gente vai passar um pouco sobre o grande plano físico, o grande plano mental e o plano espiritual, de acordo com o princípio hermético. Por que você está falando isso, Juliano? Porque eu preciso posicionar Jesus nesse plano para você entender ele, tá? E é importante que você entenda que tudo no universo está atendendo a essa escala de evolução, porque senão você não vai entender o papel dele aqui no planeta. Nós vamos chegar lá, você vai entender, vem comigo. Eu não vou passar exatamente detalhe por detalhe dessas tabelas que eu vou mostrar do grande plano físico, mental e espiritual, mas você pode ter acesso a esse material, como eu disse, na nossa área de curso lá no Círculo. Então, se você, Juliano, eu quero ler isso aí em detalhes, escaneia o QR Code que vai aparecer, vai lá, você faz o download, aí você lê com calma depois e até pensa sobre isso. Mas veja só, no grande plano físico, os estudiosos do hermetismo vão pensar na matéria A, matéria B, matéria C, depois um plano de substância etérea, plano de energia A, energia B, energia C. Veja, matéria A, sólidos, líquidos, gasosos. Matéria B, estados sutis, matéria radiante, como rádio. A matéria C é a matéria sutil, que ainda não foi detectada pela ciência atual. Depois vem um plano de substância etérica, o éter, tá? Que participa da natureza de ambas, ou seja, ela participa do plano de energia e do plano de matéria, penetra todo o universo e é o elo entre matéria e energia. É o que mais tarde nós chamamos de plasma, um quarto estado de matéria, tá vendo? Depois você tem aqui a eletricidade, as forças mais sutis da natureza, ou a energia mental, tá vendo que ele vai colocar ali no plano B? E depois esse 7º plano, que seria a força divina, né, que ainda não é conhecido pela mente humana. E aí são entes, né, os entes que empregam essa energia divina, eles seriam considerados deuses pelos seres humanos do nosso nível. Tá vendo? É uma energia que é física. Aí é que está uma diferença, né? Quando a gente vem do cristianismo tradicional, ortodoxo, catolicismo, evangelismo, a gente separa ou é matéria ou é espírito. Ou é da carne ou é do espírito. E aí o espírito é o Espírito Santo, ponto, né? A gente perde todo esse mistério. Existem diversos níveis de matéria, gente, até essa matéria mais elevadíssima, que é esse último plano de energia, que ainda assim é físico. Ó que louco, físico. Não é fantasmagórico, não é uma abstração, é físico. Esses são detalhes do plano físico. O grande plano mental vai mostrar aí, ó, o plano da mente mineral, então onde estão todos os minerais, tá vendo, ó? O plano da mente elemental A, aí mente vegetal, elemental B, mente animal, elemental C, mente hominal. Basicamente, ó, minérios, vegetais, animais, seres humanos. Beleza? Tem aqui uma escala da mente. E aí você imagina, né, que dentro do plano de escala da mente do homem tem várias divisões, né? Segundo o Kybalion, a gente estaria, vamos dizer, ali na 4ª subdivisão do plano mental. Ainda teria muito mais ainda
para subir. Outras raças já teriam ocupado planos mentais superiores, por exemplo, os Atlantes. O que chama atenção aqui? Que a mente, quando transiciona entre a mente mineral e a mente vegetal, ela participa essa parte elemental é um plano onde ela participa das duas realidades. Depois, mineral para animal, participa das duas naturezas. Animal para hominal, participa das duas naturezas. Tem um plano intermediário de evolução, porque a consciência ela vai expandindo. E aqui, talvez a gente possa perpetuar. Na mitologia, quantas vezes nós encontramos seres que são metade homem, metade animal? Quantas vezes nós encontramos seres que são metade animal, metade vegetal? Percebe? Aqui a gente começa a compreender que várias coisas míticas que nós vimos e ouvimos no passado estavam sinalizando a existência de dimensões intermediárias no plano evolutivo da mente que manifestam a vida. Nas nossas aulas especial Civilização de Júpiter, nós temos lá uma notícia interessante da civilização de Júpiter, onde o espírito que chega à evolução e ao mérito de poder morar naquele planeta, ele pode chamar para si todos os animais de estimação que já foram animais amados dele. E lá esses animais vão ser como que os braços operacionais dele, sendo que eles vão ter cabeças da sua origem animal, mas corpos já muito mais parecidos com os corpos humanos. Deve ficar uma coisa meio parecida com a TV Colosso, você parar para pensar, eu fico imaginando o Dudu, quando eu chegar, olha, eu quero chegar num planeta só para poder chamar meu barbudinho de velho de volta para mim, para ter um corpo, imagina que coisa interessante, né? Então, planos intermediários entre essas dimensões. Depois vem o plano espiritual, e aqui muito pouco se sabe, essa que é a verdade. Ele fala que a gente tem 7 planos inferiores, como você está vendo aí, ó, tá? E no fundo, a gente vai poder ter, tá? Uma mera abstração desses planos espirituais. Nós sabemos que nós somos espirituais, mas toda a gradação do hominal que somos nós, até a arcangelitude, até os espíritos mais elevados, o Kybalion vai dar, inclusive, notícia, sim, de que se um desses seres elevadíssimos, dessas grandes autoridades siderais, aparecesse diante de nós, provavelmente nós cairíamos mortos, achando que o próprio Deus em pessoa está na nossa frente. E ainda assim, nada disso. Então veja, quando a gente pensa em todos esses planos de evolução e toda a cadeia que os envolve, nós temos que entender que tudo isso está simultaneamente acontecendo. Quando você olha, por exemplo, um planeta Terra, o próprio planeta, a própria estrutura planetária, ela tem uma estrutura física, uma estrutura mental e uma estrutura espiritual. Tá bem? Um planeta, gente, ele é o palco existencial onde todo drama evolutivo em todas essas dimensões vai se desenrolar sobre os trilhos da fraternidade cósmica. Ou seja, irmãos mais velhos cuidam de irmãos mais novos. O planeta ele é o palco onde isso acontece, ele é um cenário evolutivo, ele é um ambiente, é um projeto onde um grupo de espíritos resolve trilhar os seus caminhos de evolução, tá? Quando a gente pensa em seres com a elevação de Jesus e Yeshua, eles vêm e ajudam a construir e a dirigir projetos planetários. Veja, Jesus vem e ajuda não só a construir o projeto planetário, como a dirigir esse projeto planetário para a sua evolução. Talvez você esteja familiarizado ou não, mas é curioso, porque no primeiro capítulo de Gênesis, Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele usa o plural. Dá a entender ali que a consciência, o todo, o Pai de todas as coisas, ele está operando com outros seres. Ou, quem sabe, outros seres estão fazendo aquilo ali a mando de Deus. Então, é uma coisa interessante esse plural aí que você observa. O que acontece? Dentro daqueles planos de evolução e do princípio de correspondência,
Os planetas atendem a pautas evolutivas e existe uma coisa chamada transmigração planetária. Um planeta tem um propósito. Olha, vocês precisam sair aqui do ponto A para o ponto B. Olha o coaching espiritual aí, né? Vocês precisam sair do ponto A para o ponto B. Vocês têm que fazer essa trilha evolutiva enquanto vocês estiverem encarnando nesse planeta. Chegou o prazo, a data limite, o momento ali, né? Pá! Quem chegou, quem bateu a meta aqui, vai para o próximo planeta, vai para a próxima humanidade, ou então o próprio planeta se eleva. Quem não bateu essa meta, volta para um planeta menos evoluído. Nós vamos explicar isso melhor. Deixa eu mostrar aqui para você em Ramatiz uma referência bacana disso. Como o pai jamais perde uma só ovelha do seu rebanho, os tais esquerdistas, depois de limpos ou redimidos, no exílio planetário purgatorial, regressarão à sua velha morada terrena para harmonizar-se à sua humanidade. Esquerdista aqui não está falando de posicionamento político não, tá? Ele está se referindo àquela explicação que Jesus dá, né? Que quando haverá a separação do joio e do trigo, os eleitos, os escolhidos, aqueles que conseguiram atingir o nível de evolução, vão sentar-se à direita dele, ou seja, simbolicamente um espaço de autoridade, e os outros vão ficar à esquerda, né? E os que vão à esquerda, eles vão ser exilados para outro planeta. Aqui tem uma coisa curiosa e importante a gente perceber. Não existe inferno. Pode ser que isso não seja novidade para muitos que já acompanham o conteúdo do Círculo, mas se você está chegando aqui querendo uma nova visão de Jesus, porque está de saco cheio da religião e de tudo que falaram para você dele até então, inferno não existe. Porque Jesus falou, olha, o pai não perde uma ovelha que foi entregue a ele. Os fios de vossas cabeças estão contados. Por que um pai criaria um filho para depois mandar ele para o inferno? Você mandaria seu filho para o inferno? Quer dizer, não faz sentido, não é? Que Deus é mais misericordioso? Que Deus é maior? Um Deus que cria uma criatura, dá para ela uma única vida, e se ela não fizer certinho, não se transformar num santo perfeito até o fim dessa vida, ele manda ela para o inferno e pronto, acabou, e é eterno. Ou um Deus que chegando ao final da vida, ele fala assim, tá, beleza, tenta de novo, porque eu acredito em você. Eu acredito em você, você vai chegar lá. Você já fez melhor nessa do que você fez na última, vai para outra. Que Deus é mais misericordioso? Que Deus é mais amoroso? Que Deus parece ser mais amor para você? O que dá uma única chance ou o que dá milhares de chances? Que cria uma jornada evolutiva, percebe? É só uma questão de lógica para a gente entender que esse Deus aqui ele é muito mais amoroso. Só que ele é justo. Então é aquela coisa, olha... É o seguinte, o grupo de espíritos do que foi com você pro planeta aí, o pessoal já foi, tá? Já fizeram a lição de casa e eles podem ir brincar agora num outro parquinho que vai ser um outro planeta aqui do lado. Você, né, não fez sua lição de casa. Então você não vai sair brincar. Você vai voltar para esse planeta aqui e vai fazer. Percebe que não é uma condenação, é uma consequência? Percebe que não tem a ver com uma condenação, com um juízo final, tem a ver com o assumir a própria responsabilidade, a consequência das nossas escolhas? Parece que é um papo de adulto agora, né? Diante de toda aquela coisa de porque você vai pro inferno, coisa do tipo. Vamos voltar para Ramatiz. Consequentemente, os exilados da Terra sentir-se-ão estranhos no planeta para onde forem expulsos, e em certas horas de nostalgia espiritual, criarão também a lenda de um Adão e uma Eva enxotados do paraíso por haverem abusado da árvore da vida. Olha que coisa interessante. As humanidades são semeadas nos planetas para que cumpram evoluções. Quando toda essa humanidade consegue atingir uma evolução, geralmente o próprio planeta se eleva na hierarquia dos mundos. Eu vou mostrar isso já para vocês. Quando parte dessa humanidade aqui não consegue, como o estado vibratório, o clima, a atmosfera desse planeta aqui já está muito mais elevado, esses aqui que estão destoando não conseguem acompanhar. É tipo, todo mundo passou de ano menos esses caras. Então não adianta você pegar esse cara que repetiu de ano e pôr com a turma que passou de ano, que ele não vai conseguir acompanhar a classe. O que ele faz? Ele repete de ano. Ele volta para um planeta cujo status vibratório parece mais com o status vibratório dele. E lá ele vai guardar nas reminiscências a sensação de ter sido expulso de um paraíso, porque ali ele vai encontrar dificuldade. E aí começam a criar-se os mitos, como o de Adão e Eva, expulsos do paraíso. Percebe a analogia? Na verdade, Adão e Eva, quando expulsos do paraíso e mandados para um outro lugar, eles representam uma saga humana de exílio planetário.
onde toda uma humanidade consegue ascender em conhecimento da verdade e eles não. E eles voltam, e eles são exilados para começar tudo de novo. Nunca há uma condenação eterna, porque Deus é amor, ponto. Por haverem abusado da árvore da vida. Então, no astro exílio, surgirá uma versão nova da lenda dos anjos decaídos. Olha aí, uma outra coisa interessante. Nós levamos literalmente o Antigo Testamento, gente. Anjos caídos, não caíram anjos nenhum na Terra. São espíritos de um planeta que são exilados em outro, que são aprisionados em outro, para o seu progresso evolutivo. Como aconteceu há milênios na Terra por parte dos exilados de outros orbes, submetidos a um juízo final semelhante. Quando esses expatriados voltam a reencarnar na Terra, que é a sua casa paterna, então o Pai se rejubilará. Ao exílio, ao retorno, porque tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado, beleza? Não existe condenação eterna. O inferno foi uma história criada para que você pagasse dízimo, para que você fosse obediente, para que você fosse uma ovelhinha de Jesus, mas um Jesus criado pela religião, não o verdadeiro Yeshua. Dá uma olhada no próximo slide comigo. Nós temos aí a escala dos mundos. Mais aqui à esquerda, perto do primitivo, são os planetas que estão mais próximos ainda da ignorância, ou seja, o mal sobrepuja o bem. Tá vendo o gráfico ali do lado? Um planeta primitivo. Depois você tem um planeta como o de provas e expiações. No planeta de provas e expiações, veja ali, o bem já começa a sobrepujar o mal. Começa a haver uma inversão. No planeta feliz, o mal já é bem menor do que o bem. O bem manda na parada. O bem é muito mais forte nessa parada. E depois você vai ter os mundos celestes ou mundos divinos, onde só existe o bem e as criaturas são plenamente felizes. Esse mundo, nessa escala, ele já tem um conhecimento da verdade muito mais amplo, pleno e integral. O que acontece? Existe o trânsito de humanidades entre esses planetas. Esse trânsito ele pode ser compulsório, ele pode ser por mérito ou ele pode ser por serviço, segundo a lei da fraternidade. Então, por exemplo, se a humanidade do planeta de provas e expiações todo começa a ascender e esse planeta começa a ir para o mundo de regeneração, a humanidade que não conseguir acompanhar essa evolução, ela vai para outro planeta de provas e expiações, porque aquele planeta ele está mudando. Quando uma humanidade de um planeta ela toda se eleva em consciência, é que esse planeta sai do status de provas e expiações e vai para o planeta de regeneração. A atual humanidade terrestre, ela está fazendo justamente esta transição de provas e expiações para um planeta de regeneração. Gente, isso não acontece em uma semana, obviamente. O que é importante a gente entender? A evolução, ela é uma construção no tempo, a partir de verdades que são reveladas, que são mostradas, que são ensinadas para essas humanidades. Por isso que o exílio, por exemplo, é uma migração compulsória. Você não tem escolha, camaradinha. Se o planeta elevou-se para a regeneração e você continua na vibe provas e expiações, você vai ser mandado para um planeta de provas e expiações. É provas e expiações que você quer, provas e expiações você vai ter. Essa é uma transmigração compulsória. Existe uma transmigração por mérito. Por exemplo, toda a humanidade está ascendendo para a regeneração, mas aí de repente um espírito desponta e nossa, o cara realiza numa vida uma evolução que ele começa a ficar compatível com o mundo feliz, que é o caso de Júpiter, por exemplo. É um mundo feliz, de uma matéria muito mais sutil que nós vimos lá nas aulas Civilização de Júpiter. Então, por mérito, o cara faz a transmigração e vai para lá. Você já está lá, cara, você já ganhou na loteria, vai embora. E há também um movimento que é segundo a lei da fraternidade, é um movimento de serviço. Então Jesus, por exemplo, ele já não está mais nem num planeta celeste ou divino. Ele já é um sem planeta já passou, mas ele volta para encarnar aqui. E muito disso acontece. Por exemplo,
O cara tá no mundo ditoso e feliz, tá? Mas ele ainda não conseguiu ir para o mundo divino, para o mundo celeste. Então ele pode, por exemplo, encarnar dentro de um mundo de regeneração, encarnar dentro de um mundo de provas e expiações a serviço. Para servir aquela humanidade, para aprender coisas naquele contexto e voltar depois para o mundo dele muito mais consciente da verdade. É o caso que acontece quando grandes gênios fora da curva encarnam no planeta Terra. Você fala, cara, você não precisava mais estar encarnando aqui, mas o cara vem por serviço. Percebe? Então existe esse movimento em todas as direções nos planetas. O que acontece? Jesus faz esse movimento, né? Então, o que é o importante? Eu quero colocar esse pensamento do Ramatiz aqui, que é essencial para a gente entender isso, tá? Jesus também foi imaturo de espírito e fez o mesmo curso espiritual evolutivo através de mundos planetários já desintegrados no cósmico. Ou seja, quando ele fez a jornada que eu e você estamos fazendo, long time ago, ele passou por tudo que nós passamos. Fez toda a sua jornada evolutiva. E faz tanto tempo que os mundos dele, segundo o Ramatiz, já se desintegraram, já nem existem mais no cosmos. Por quê? Porque, cara, acabou o show, desmonta o palco. Acabou a peça de teatro, desmonta o palco. Planetas são palcos evolutivos, palcos dessa peça, desse drama da evolução. Em caso contrário, o Criador também não passaria de um ente injusto e faccioso, capaz de conceder privilégios a alguns dos seus filhos preferidos e deserdar outros menos simpáticos, assemelhando-se aos políticos terrenos que premiam seus eleitores e hostilizam os votantes em outros partidos. Em verdade, todas as almas equacionam sob igual processo evolutivo na aquisição de sua consciência espiritual e gozam dos mesmos bens e direitos siderais. Ou seja, Deus seria muito injusto se um dos filhos dele não tivesse precisado passar por toda a treta que nós precisamos passar. Um só é o caminho da evolução, uma só é a equação evolutiva. E Jesus passou por ela. Tá? Os orbes que lhe serviram de aprendizado planetário já se extinguiram e se tornaram pós-sideral, mas as suas humanidades ainda vivem despertas pelo universo, sendo ele um dos seus venturosos cidadãos. Para um pouco e pensa. Jesus, que no nosso orbe ainda é, por quase 1 bilhão de pessoas, adorado como se fosse um deus, é um cidadão da humanidade que o formou. Um cidadão. Cara, se você não conseguir enxergar a grandeza do Pai de todas as coisas diante de uma realidade como essa, você já imaginou uma humanidade de Jesuses e Jesusas? Uma humanidade inteira como ele? A gente mal consegue suportar a presença dele espiritual. Se fosse a presença plena de uma visita dele, nós não teríamos mérito para suportar Você imagine uma humanidade inteira nesse mesmo nível evolutivo. Você achando que ele era o único filho de Deus. Percebe? Olha como a consciência da gente começa a bugar, né? Não há desdor algum para o mestre evoluído sob o regime da mesma lei que estão sujeitos os demais espíritos. Pois isso ainda confirma a grandeza do seu espírito aperfeiçoado pelo próprio mérito. Aí é que está um ponto. Quando a gente transforma Jesus num Deus, num mito, numa coisa inalcançável, nós perdemos nele o exemplo. Agora, quando eu recobro a consciência de que ele é um espírito como eu, que já foi como eu, e que fez o seu caminho e hoje é capaz de servir a humanidades inteiras, a patrocinar o projeto evolutivo de planetas inteiros, você entende a grandeza desse cara. Vamos fazer uma analogia? Vamos usar o princípio de correspondência para fazer uma analogia contemplativa? É assim, a gente vai crescendo, a gente só é cuidado. Quando a gente é criança, a gente caga, a mãe limpa. A gente chora, a mãe dá comida.
A gente esperneia, a mãe bota para dormir. Tudo nós somos cuidados, 100%. Vai crescendo um pouquinho, a criança tem lá um cachorrinho com que ela convive, então ele aprende a dar um pouco de carinho, a cuidar um pouquinho, dar um pouquinho de água, dar comida. Aí a criança vai crescendo mais um pouquinho, o cachorrinho passa a ser a responsabilidade oficial dela na casa, então a mãe cuida da criança e a criança cuida do cachorrinho e leva o cachorrinho para passear e dá banho no cachorrinho, etc e tal. Vai crescendo mais um pouquinho, essa criança começa a cuidar de outras coisas, aí começa a namorar. Aí vai morar com o companheiro ou com a companheira. Aí antes de ter um filho, eles resolvem ter mais um cachorrinho. Quem sabe ser pai de cachorro. E vai, e cuidam e tal. De repente tá aquela casa cheia, cachorro, 3, 4 crianças. Estão cuidando de mais gente, né? O sujeito, quando entra no trabalho, começa a cuidar de um departamento, de um assunto, de uma coisa, de uma tarefa. Ele vai crescendo, ele começa a ter um estagiário, outro estagiário, outro estagiário, começam a aumentar as responsabilidades. Quem sabe mais, cuida de mais gente. Quem sabe mais, cuida de mais gente. Não é isso que a gente vê a todo momento na nossa sociedade? À medida em que nós crescemos no conhecimento, nós crescemos na responsabilidade e no cuidado. Isso é um fractal, isso é um pouquinho da lei da fraternidade na prática. Quem sabe mais, cuida de quem sabe menos. Nós não estamos desmerecendo Jesus quando a gente fala que ele foi um espírito como nós estamos exaltando o exemplo dele. Nós estamos sim desconstruindo a ideia de que ele é um Deus pronto, que veio aqui fazer um favor, prestar um sacrifício. Essa história, religião, lembra lá? Aquele braço passado da cruz. Por outro lado, eu tenho uma inteligência suprema que fez todas as lições evolutivas, chegou até lá e que volta por escolha para contribuir. Aí está o poder, a capacidade de contribuir para a evolução do outro. Essa é uma canalização de seres pleidianos recebida pelo general Alfredo Moacir Uchô em Alexânia. O verdadeiro poder é a capacidade técnica e objetiva de contribuir para a evolução dos outros. Agora você começa a entender por que Jesus tem poder. Porque ele, como ninguém outro, contribuiu para a evolução de toda a nossa humanidade através da sua vida e do seu trabalho. Por isso que eu costumo dizer que ele é o empreendedor do projeto Nova Terra. Ele é o patrocinador da transição planetária, porque a sua vida, a sua encarnação, o seu evangelho são o epicentro da transição planetária. É o grande pulso inicial que vai fazer com que a transição planetária aconteça. Dentro dessa ideia, nós precisamos entender, e aí eu vou recorrer um pouco a Yogananda e um pouco a Ramatiz para a gente sintetizar essa história. Dentro das escalas evolutivas, o Ramatiz vai pensar em angelitude e arcangelitude. Então ele vai pensar num espírito que chega à sua plenitude da sua evolução e que já não precisa mais encarnar. Então ele chega à condição da angelitude, como um nível hierárquico na evolução do grande plano espiritual. Acima do anjo existe o arcanjo, uma entidade que está ainda mais avançada, que é até difícil de entender. O que o Ramatiz coloca é que não há duas medidas no universo. Todo arcanjo já foi um homem, todo homem um dia vai ser um arcanjo. É da jornada evolutiva. Todas as coisas estão em ordem de evolução. Ele vai dizer assim, a evolução é fruto de uma operação espontânea, um impulso ascendente que existe no seio da própria centelha por força de sua origem divina. Nós temos em nós uma centelha divina e essa centelha divina ela pulsa, nos puxando de volta para o Criador, nos querendo elevar ainda mais. À medida que se consolida o núcleo consciencial ainda no mundo do espírito, a tendência expansiva dessa consciência primária é de abranger todas as coisas e formas por cujo motivo ela não estaciona. Todo arcanjo já foi homem, todo homem um dia será arcanjo, como eu estava falando antes, tá bom? Não tem milagre. Não tem milagre, não tem coisa sobrenatural, tem a natureza da evolução.
É isso, tá bom? E eu acho interessante, o Ramatiz vai dizer assim ainda, ó, como nenhuma entidade espiritual, ele vai dizer assim, ó, poderá ensinar, orientar e alimentar humanidades encarnadas caso não se trate de uma consciência absolutamente experimentada naquilo que pretende utilizar, não havendo graças imerecidas nem privilégios divinos, tá? Os arcanjos também fizeram a sua escalonada sideral sob o mesmo processo extensível a todas as almas ou espíritos impelidos para o seu aperfeiçoamento. Se um arcanjo ou logos planetário pode ligar-se ao espírito de um medianeiro, como o Cristo se uniu a Jesus, e sendo incessantemente o progresso espiritual, mais cedo ou mais tarde, o próprio Jesus alcançará a mesma frequência e graduação arcangélica. O que ele está dizendo aqui? Primeiro, como é que um instrutor da humanidade pode vir e ensinar a humanidade se ele não aprendeu a ser humano? Lembra da citação que eu fiz do Joseph Campbell no começo da aula? Nós, na nossa forma vida, ainda somos uma fração da imagem total do homem. Yeshua, o espírito de Yeshua, é a plenitude da imagem do homem. Mas porque ele chegou até lá. Ele traduz essa plenitude. E quando ele regressa ao orbe terrestre, ele tem todo o conhecimento da sua jornada evolutiva para dizer assim, vem cá que eu vou ajudar vocês a se tornarem seres humanos de verdade. Vocês ainda não são seres humanos, vocês ainda não têm noção do que vocês podem fazer. Vocês vão fazer, lembra que ele disse? Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês vão fazer o que eu faço e coisas muito maiores. Olha o nível, olha a profundidade do amor e da fé que ele tem na humanidade. Logo, para o Ramatiz, ele vai chamar o Cristo planetário ou o arcanjo que cuida de um planeta como Cristo planetário ou Logos galáctico ou Logos planetário. Ou seja, é o grande espírito maior que patrocina um projeto. É um arcanjo. Abaixo desse arcanjo existe esse espírito angélico, Jesus, Yeshua, como seu mediador. O arcanjo já não tem mais condições de assimilar a carne, de nascer na carne. O arcanjo, ele já está muito mais ligado à consciência crística universal, que nós vamos chegar lá. O anjo não, ele consegue ainda encarnar. Mas veja, todo o processo de descenso de Jesus, lembra que nós vimos isso na aula 2? Todo o processo de descenso, de incorporação de energias para que ele fosse capaz de vestir um corpo humano novamente, levou 1000 anos para acontecer. 1000 anos para acontecer, não é? E quando ele se materializa, ou está nascido no planeta Terra, ele é o mediador do Cristo planetário. Logos, ou Cristo planetário da Terra, é realmente a entidade espiritual que, atuando na consciência global de toda a humanidade terrícola, alimenta e atende a todos os sonhos e ideais dos homens. É a fonte sublime, o legado sideral de Deus, doando a luz da vida, o caminho, a verdade e a vida, em ação incessante através da via interna da nossa alma. Ou seja, o Logos planetário, Cristo planetário, é essa entidade espiritual, esse da arcangelitude, do nível hierárquico da arcangelitude, que patrocina toda a evolução de um planeta e está acessível a todos os seres desse planeta através do quê? Da via interna, do nosso mundo interno. Quando a gente se recolhe dentro de si, lá no meio de nós mesmos, e nos conectamos com o bem, com a vontade, com o amor, com a vontade de fazer a coisa acontecer, nós estamos, na verdade, nos conectando com esta fonte de energia. Agora veja que coisa interessante que ele fala aqui, ó. Não é evidente que a lâmpada elétrica no vosso lar busca a luz e a força no transformador mais próximo, ao invés de solicitá-la à usina distante? Deus, como a usina cósmica e alimentador do universo, legou aos seus arcanjos, transformadores divinos de luz e vida, o direito e a capacidade de atenderem às necessidades humanas nas crostas terráqueas.
dando-lhes a energia devidamente dosada para a suportação e benefício espiritual de cada ser. Não há desperdício energético no cosmos. Jamais a divindade oferece um tonel de água para quem só pode suportar o conteúdo de um copo. É a dosagem. Imagina você ligando uma lâmpada elétrica direto lá naquele escabão grosso da usina, você ia fritar a lâmpada elétrica. A lâmpada não ia aguentar. Você vai tendo transformadores, subestações. Então, olhando para isso, é como se a gente pensasse em Deus como a grande usina cósmica, ele fala. Depois você tem os cristos galácticos, cristos planetários, e aí os anjos encarnados. Olha que dosagem de energia até chegar na condição que nós somos capazes de absorver. Já é tempo de vos afirmar que o Cristo planetário é uma entidade arcangélica, enquanto Jesus de Nazaré, espírito sublime e angélico, foi o seu médium mais perfeito na Terra. O Cristo é um arcanjo planetário e Jesus, o anjo governador da Terra. O anjo é entidade ainda capaz de atuar no mundo material, mas o arcanjo não pode mais deixar o seu mundo divino e efetuar qualquer ligação direta com a matéria, pois já a abandonou em definitivo todos os veículos intermediários que lhe facultariam tal possibilidade. Jesus, espírito ainda passível de atuar nas formas físicas, teve de reconstruir as matrizes perispirituais usadas noutros mundos materiais extintos a fim de poder encarnar-se na Terra. Então Jesus, ele faz esse descenso, ele ainda tinha essa possibilidade de vestir a carne de novo. E uma vez que ele está no planeta, encarnado como homem, ele está diretamente ligado, porque o nível, a sua identidade vibratória é do nível da angelitude, ele se conecta ao Cristo planetário da arcangelitude. E aí ele canaliza, aí ele se torna Jesus o Cristo. Percebe? Aí ele se torna essa fusão. Yeshua é o médium do Cristo planetário, o porta-voz do Cristo planetário, o porta-voz mais perfeito, Ramatiz vai dizer, porque em verdade todos nós podemos conectar o Cristo planetário, o Cristo que há em nós. E é parte do nosso processo evolutivo aqui que o Cristo renasça em nós através da integração da nossa consciência com essa consciência crística. Quem vai explicar muito bem isso é o Yogananda. No seu livro Segunda Vinda de Cristo, ele vai explicar a diferença entre a consciência cósmica, a consciência crística e Om. A consciência cósmica como sendo Deus, o todo, o Pai de todas as coisas, que não está num ponto geográfico da criação, mas toda a criação está dentro da sua mente. Por outro lado, ele cria a consciência crística, que reflete toda essa sua sabedoria na criação, dentro da própria criação, e o Om. Olha só o que ele vai dizer. A inteligência crística se refletiu na criação para dar testemunho da verdade única, a consciência cósmica, presente além da criação, para além da criação. Todo devoto que está em sintonia com a verdade, que é a consciência cósmica, alcançou essa realização ao ouvir a vibração cósmica de Om, o Espírito Santo. Olha que coisa louca que o Yogananda fala aqui. Que emana da minha consciência crística e constitui a sua voz. A soberana inteligência crística, designada pelo Deus transcendente para governar toda a criação, é a testemunha, o reflexo da verdade, a consciência cósmica do Pai transcendental, que é a única substância da qual proveio tudo quanto existe. Jesus assinala que todo devoto adiantado que entre em contato com a verdade, a consciência cósmica, deve primeiro estabelecer contato com o Espírito Santo ou a vibração cósmica e com a consciência crística presente nesta vibração. Veja, o Yogananda, ele desconstrói e reconstrói a ideia de trindade a partir de consciência cósmica, Deus Pai,
consciência crística, Deus Filho, e a vibração universal Om, a vibração primordial Om, como o Espírito Santo, a vibração que permeia todo o universo, que move todo o universo. Olha que coisa interessante. Agora, quando eu penso nisso, nessa apresentação dele, eu não consigo pensar na consciência crística como uma única entidade, mas eu penso como uma egrégora universal, a consciência crística. Não é o Deus Filho, são os deuses filhos. São os espíritos que já chegaram a tal grau de evolução, de integração com a consciência cósmica, ou com o Pai de todas as coisas, que refletem esse Pai perfeitamente na criação. Que é o que o Ramatiz disse. Olha, Deus é a usina cósmica e os arcanjos são as suas subestações. Percebe? Então olha aqui esse modelo que eu criei. É como se a consciência cósmica, que está para além de toda a criação, e nela toda a criação há, né? Porque nele somos, nos movemos e existimos, como dizia Paulo. Então, o todo é mente, o universo é mental, nós estamos mergulhados na mente do Criador, consciência cósmica. Na criação surge essa consciência crística, que é uma grande egrégora universal, de espíritos ascensionados, de espíritos que chegaram ao último patamar de evolução. E aí você tem Cristos cósmicos, Cristos galácticos, Cristos planetários. Você vai tendo a dosagem dessa energia aí, ó. O nosso Cristo planetário foi canalizado para o planeta como Yeshua, o seu mediador. Então, é um espírito aqui de perfeição, de angelitude, canalizando o espírito de arcangelitude, membro da egrégora da consciência crística, dessa consciência crística global. Agora, isso, gente, isso aí dá um nó na nossa cabeça, né? Porque, ó, olha essa tirinha que eu coloquei aqui do lado, ó, você, olha onde você está. Aqui, nessa primeira foto aqui é o planeta Terra, né? A segunda foto aqui, ó, é o planeta Terra visto dos anéis de Saturno, então olha a poeirinha. Depois você está aqui, num braço da galáxia. Depois você está aqui, ó, entre tantas galáxias do nosso universo. Agora pare e pensa um pouquinho comigo. Se existe um Cristo para cada planeta, um Cristo para cada sistema solar, um Cristo para cada galáxia, um Cristo para cada universo, pensando que o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Daí nós temos aproximadamente, até onde a gente deu conta de contar, 100 bilhões de galáxias do universo mapeado até agora. São 400 sextilhões de estrelas, vezes mais ou menos aí, vamos botar aqui por especulação, 9 planetas por estrela. Olha o número aí embaixo. 360 sextilhões de possíveis planetas. Isso quer dizer, segundo o estudo que nós estamos fazendo, que existem pelo menos 360 sextilhões de Cristos planetários, 360 sextilhões de arcanjos. Arcanjos, sem contar. Olha o tamanho da egrégora da consciência crística no nosso universo. Olha o tamanho, olha a quantidade de humanidades evoluídas que precisariam existir para patrocinar, para gerenciar o universo como nós estamos conseguindo parcamente entender nesse momento. Você percebe o quanto isso se choca com a realidade dogmática da religião? Onde Jesus é o Salvador. Você fala assim, mas Salvador de quem, criatura? São 360 sextilhões de possíveis planetas. Ele salvou a vida aqui, ele salvou o homem do pecado aqui ou todo o pecado do universo? Percebe? Começa a ruir os dogmas construídos na religião. Por outro lado, começa a ampliar a consciência que nós temos do trabalho que esse cara fez, de quem ele é diante de
toda uma realidade que é muito maior do que nós pensávamos. Se você sempre acreditou que Jesus era o seu Deus, você começa agora a descobrir que, primeiro, Deus é muito maior e muito mais, está para muito além de tudo aquilo que você já imaginou na sua vida. Que iguais a Jesus existem pelo menos 360 sextilhões de outros seres. Portanto, veja, Deus ainda abarca tudo isso dentro da sua mente, dentro de um único pensamento dele. Cara, isso é inspirador. Ramatiz vai dizer assim: em verdade, Jesus é o espírito mais excelso e genial da terra, do qual é o seu governador espiritual. O mais sublime, heróico e inconfundível instrutor entre todos os mensageiros espirituais da vossa humanidade. A sua encarnação messiânica, a sua paixão sacrificial, tiveram como objetivo acelerar tanto quanto possível o ritmo da evolução espiritual dos terrícolas. Jesus é o governador espiritual do planeta Terra não por eleição, mas por mérito e por serviço, por capacidade de servir. Este é o grande poder, servir a evolução de um planeta inteiro. Eu, dando aula aqui no Círculo, fico extremamente feliz quando recebo nos comentários dizendo assim: nossa, Posati, minha vida se dividiu antes e depois de ver as suas aulas. Putz, fico muito feliz, fico muito grato. Nossa, Posati, você não faz ideia do quanto as aulas estão me ajudando a me ajudar, né? E eu já sinto uma alegria grande, uma capacidade feliz de estar cumprindo o meu propósito. Imagina quando nós evoluirmos ao nível de um Jesus, onde nós seremos capazes de fazer isso por um planeta inteiro. É muito grande. O caminho evolutivo é muito lindo, é muito legal. A encarnação dele no planeta Terra foi um acelerador. É como se ele fizesse um investimento de amor, de testemunho, de conhecimento da verdade, para que essa semente em potência despertasse em nós a vontade de gerar a evolução como ato, como escolha. O seu evangelho, vai dizer Ramatiz, como um código moral dos costumes e das regras da vida angélica, proporciona a, abre aspas, salvação do espírito do homem, libertando-o dos grilhões do instinto animal e das ilusões da vida material, onde os redimidos ou salvos dos seus próprios pecados também ficam livres da imigração compulsória para um planeta inferior. Olha que coisa louca, né? A gente ressignifica com essa frase a ideia de Salvador. Ele não é o Salvador porque ele veio aqui, pagou com o seu próprio sangue para que você não fosse condenado para o inferno. Não. Ele é o Salvador porque ele é o representante, o emissário de um código moral elevadíssimo, das altas entidades, das altas realidades espirituais. E esse código, quando vivido na sua vida, ele vai fazer com que você evolua e se livre da imigração compulsória, ou seja, vá para um outro planeta, vá ser jogado para um outro planeta, inferior ainda a esse, percebe? Então ele te livra desse retrocesso, ele te salva de repetir de ano, né? Jesus, ele é o professor principal, ele é o professor de apoio, de recuperação e o professor de suporte extra. Ele está aqui para fazer a gente passar de ano, em outras palavras. A revelação espiritual não se faz de chofre, ela é gradativa, prodigializada conforme o entendimento e o progresso mental dos homens. Jesus finalmente sintetizou todos os conhecimentos cultuados pelos seus precursores e até por aqueles que viriam depois dele. O seu evangelho, portanto, é uma súmula de regras e de leis do código espiritual extraído pelo alto, com a finalidade de promover o homem à sua definitiva cidadania angélica. Veja, é uma informação. Lembra lá da escala dos mundos? Ignorância, verdade. Quanto mais eu me aproximo da verdade, mais eu evoluo entre os mundos. Jesus é o cara que está lá na ponta da verdade, volta para cá e fala assim: cara, vocês têm que entender isso, porque se vocês entenderem isso, vocês vão ser cidadãos do lugar onde eu sou.
Aí vocês vão entender que o meu reino não é desse mundo. Percebe que coisa louca? Percebe porque quando Pilatos vira para Jesus lá no pretório e fala assim, o que é a verdade? Jesus fica quieto. Jesus não fala nada. Fala assim, cara, a verdade não é uma coisa, não é discussão pra gente do seu nível. Você não tá pronto, você não sabe o que é. O meu reino não é desse mundo, eu acabei de falar pra você, cara. Meu reino não é desse mundo, eu não tô aqui pra brigar pelo poderzinho temporal que o teu impériozinho montou aí sobre a Judéia. Meu reino não é nem desse mundo. Você não tá nem pronto pra ver a verdade. Percebe? Você não tá pronto, você não aguenta. Você não aguenta. É por isso que Jesus, é por isso que o trabalho dele é o epicentro da transição planetária. E é por isso que nesse curso nós ainda vamos estudar agora nos próximos módulos toda a preparação de Jesus, todas as suas parábolas, ou boa parte das suas parábolas, dos seus ensinamentos, porque isso é como se fosse a carta fundamental, a constituição da nova Terra. Quando um país se emancipa nas histórias dos nossos povos, qual era o primeiro ato que ele fazia? A carta de constituição, né? Por exemplo, a Declaração da Independência Americana, a Carta Constitucional e não sei mais o que. Quer dizer, olha, a gente vai viver com base nesses direitos. Nós estamos fundando esse país aqui com base nisso aqui que a gente acredita. É como se Jesus trouxesse, através do seu evangelho, e falou, gente, esses aqui são os valores. Nós vamos fundar uma nova terra baseado nesses valores aqui, nessa carta. Quem está comigo, vamos montar um novo planeta. Quem não está, vocês vão ter que ficar para trás. Desculpa, porque a máxima do universo é a evolução. A máxima do universo é avançar sempre. É demais, né? Ele é, em suma, o empreendedor do Projeto Nova Terra. O Projeto Nova Terra é um ato cuja potência nasce com o Evangelho de Jesus sendo pregado e exemplificado por ele. Na próxima aula, nós só estamos começando o nosso curso, hein? Na próxima aula, perguntas e respostas sobre todo esse módulo. Você pode postar aqui, você pode postar depois, você pode postar inclusive na aula, ó, que já está aqui agendado. Se você quiser, já bota aqui na aula, coloca lá os comentários, nós vamos localizar. Lembra de botar assim bem grande, em letra bem grande. Pergunta! E aí a gente vai fazer a seleção para responder na aula ao vivo da semana que vem. Tchau, sempre avante, que com essa é uma coisa bem importante.